Olá, eu sou Mariane Mendes e este é o meu podcast. Se você está chegando aqui agora, eu te convido a escutar o episódio número 1, que é onde eu falo um pouco sobre a minha ideia para esse podcast e sobre o que nós vamos falar ao longo dos episódios. Na verdade, ele não tem um tema muito definido, não tem uma regra. Vai ser um canal mesmo para a gente bater um papo, trazer alguns insights, algumas ideias. No podcast de hoje, eu venho falar sobre um assunto, uma pergunta que me fizeram lá no meu Instagram, no final de semana, quando eu abri a caixinha de perguntas. Se você não me segue, é @MarianeMendesDG. E eu abri a caixinha de perguntas lá no final de semana e uma seguidora me fez a seguinte pergunta: como manter a criatividade em época de quarentena? Agradeço muito a seguidora que me mandou essa pergunta. Achei muito pertinente para o contexto atual. Se não me engano, foi a Jaque. E se eu estou errada, por favor, comentem aqui embaixo. Eu não anotei na hora e acabei perdendo esse story. Bom, eu achei muito pertinente a gente trazer esse assunto para cá, para o podcast hoje. O primeiro ponto que eu queria levantar é que não existe regra, não existe um roteiro, não existe uma receita para ser criativo. E também não existe essa receita para ser criativo na quarentena. Eu poderia vir aqui e falar um monte de dicas para vocês que funcionam, que são cientificamente comprovadas, como, por exemplo, fazer exercícios, ler um livro, meditar antes de trabalhar, tenha uma boa alimentação, tenha boas noites de sono. Isso tudo vai te ajudar a ser muito criativo. Só que eu seria um pouco cruel se eu trouxesse essas dicas sem citar que cada um está passando a quarentena de uma maneira diferente. Então, essas maneiras poderiam muito bem funcionar para mim, que moro aqui num apartamento de 2 andares, numa cobertura, onde eu tenho como tomar um sol de manhã. Eu só moro com uma pessoa, minha companheira e 2 cachorros, então não tem muito movimento na casa se eu quiser meditar. Somos nós mesmos que fazemos o nosso almoço, então a gente tem essa possibilidade de escolher o que comer para manter a alimentação. Só que essa não é a realidade de muita gente. Eu sei que tem muita gente que está passando a quarentena com uma casa com 5, 7 pessoas, morando em 90 metros quadrados, 3 delas são crianças que acordam cedo, choram, querem ver TV e desenho. Você tem que entreter as crianças. Você divide o quarto com mais 2 irmãs ou irmãos. E eu seria cruel se eu trouxesse essas dicas, porque você ia olhar para a sua realidade e falar: poxa, eu não consigo fazer nada disso. Eu mal estou conseguindo um espaço para eu trabalhar em casa. Quem dirá um lugar silencioso para eu meditar? Quem dirá assistir uma série? Minha mãe quer ver novela o dia inteiro e ela também é a única maneira que ela passa o tempo e se interte. Quem dirá tempo para ler um livro? Eu preciso arrumar a cozinha todo dia. Então, cada um tem um contexto e está passando de uma forma essa quarentena. O que eu queria trazer aqui é que talvez a resposta dessa pergunta seja a gente olhar um pouco para dentro. Então, você pensar: o que me fazia criativo quando estava tudo bem? Porque a criatividade também, ela é diferente para cada pessoa. Então, por exemplo, eu fico super criativa quando eu voltava da academia, minha cabeça bombava de ideias, coisas que eu poderia colocar em prática. Eu fico super criativa depois que eu tenho uma boa noite de sono. Ou até eu fico super criativa quando eu tô tomando um banho. Só que não é assim pra todo mundo também. Tem gente que não gosta de fazer exercício, mas fica super criativo quando tira um tempo pra jogar um videogame. Quando lê, quando assiste uma série sobre ficção científica. A criatividade, ela também funciona de maneira diferente. Então, olhar pra dentro nesse momento pode ser a resposta dessa pergunta: o que me fazia criativo quando estava tudo bem? E a gente tentar
adaptar a nossa rotina como se estivesse tudo bem também. Então, se te fazer criativo ler um livro, tenta analisar como está a rotina da sua casa, ver um horário que está mais tranquilo para você ler o seu livro. Às vezes o diálogo também resolve muito, né? Às vezes não sempre o diálogo. Conversa com as pessoas de casa e fala, olha, vocês sabem que eu trabalho com criatividade, estou com dificuldade, estava precisando muito da compreensão de vocês para dar um espacinho de silêncio, 1 horinha por dia. Ou então, quem sabe você nota o horário que eles estão acordando e tenta acordar antes para você ter esse momento de silêncio, esse momento com você mesmo. Então, repare em você. Tira 5 minutinhos para você ter essa resposta. Eu poderia dar uma dica também que talvez eu acho que funciona para todo mundo. E aí eu acho que não tem exceção. Mesmo estando em casa, você precisa criar momentos de lazer, de descontração. Não sei se vocês já repararam, mas pelo menos comigo acontece, as melhores ideias vêm sempre quando eu não estou pensando nesse problema. Se eu estou tentando procurar uma solução para determinada campanha, para determinada marca, para cliente, às vezes eu fico 5, 6 horas aqui na frente do computador, no papel, rabiscando e não sai nada. E às vezes eu simplesmente vou tomar um banho e aquela ideia vem. A nossa cabeça precisa desse respiro, precisa desse momento, para ela assimilar e filtrar as ideias e combinar as ideias. Então, se te fazia criativo tomar uma cerveja no bar com seus amigos, mas você tá passando sozinho em casa também, faz uma videoconferência com eles no sábado, abre uma cerveja, pede um delivery e toma essa cerveja com eles, mesmo à distância. A sua cabeça vai agradecer muito esse momento. Crie situações no sábado à noite, domingo, em que você não precisa pensar no trabalho, para você se divertir mesmo. Quem sabe um jogo de tabuleiro com a família, quem sabe testar uma receita nova. Eu adoro ter ideias enquanto cozinho. Para mim funciona muito bem. O fato é, não se entrega, não desiste e não se cobre. Eu sei como é difícil a gente tentar ser criativo num momento de ansiedade, num momento de medo, de incerteza. A gente tem medo até da morte, de perder um ente querido. É extremamente difícil. É extremamente simplesmente trabalhar, quem dirá ser criativo ainda. E tá tudo bem se isso acontecer um dia, no outro dia vai ser outro dia. Converse com seu cliente, peça um pouco mais de prazo, tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo sofrendo essa ansiedade, tá todo mundo com medo. Você não é uma exceção. É um momento que as pessoas estão se unindo, estão compreendendo o próximo. Então usufrua também dessa compreensão, não há nada de errado com isso. Exponha os seus medos, exponha principalmente as suas fragilidades. Tá tudo bem se uma semana você não for criativo e na outra ser super. Tente adaptar a sua rotina, suas tarefas, de acordo com o seu humor, por que não? Ah, se hoje eu acordei, eu não tô muito inspirado, vou fazer trabalhos que não me requerem muita inspiração, vou fazer trabalhos que me requerem mais software, talvez, um trabalho mais braçal. Ah, se hoje eu me senti super inspirada, como hoje, eu vim aqui gravar um podcast para vocês. A semana inteira eu fiquei sem podcast. Eu não tava criativa, não tava bem. E tudo bem. No primeiro episódio eu falei que eu não ia sofrer para fazer esse episódio, para fazer esse podcast. Só que hoje eu acordei bem. E com você também vai ter dias assim. Se perdoe e tenha paciência com você mesmo. Tenha paciência com seu ritmo. Se respeite. Bom, a mensagem que eu queria trazer para vocês nesse podcast hoje foi essa. Agradeço se você ouviu até aqui e até o próximo episódio.